Olá, alma inquieta. Eu sou Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. Relato enviado anônimo. Pode entrar. Meu pai trabalha na construção civil. Um dia, enquanto fazia uma obra em uma casa com mais 3 colegas, algo estranho aconteceu. Ele conta que, no horário de descanso, por volta de meio-dia, decidiu procurar um lugar reservado para relaxar. Escolheu uma área nos fundos da casa, deitou e começou a cochilar. De repente, começou a ouvir passos e barulhos. Sem se virar para olhar, ele disse: "Cara, vai descansar. Deixa eu dar um cochilo. A gente volta daqui 20 minutos." Logo em seguida, os sons pararam, mas ele ouviu uma pancada forte na porta, como se alguém a tivesse batido com raiva antes de sair. Depois disso, tudo ficou em silêncio e ele continuou dormindo. No final do expediente, comentou com os colegas e perguntou qual deles tinha batido a porta. Ele explicou que não queria ser chato, mas estava apenas tentando descansar, algo normal. Os dois se entreolharam e responderam: "A gente não foi para aquela área, você estava lá sozinho. Ninguém foi até os fundos. Só tem nós 3 na casa e estávamos o tempo todo na parte da frente." Meu pai ficou pálido e disse que aquilo não era possível. Ele tinha certeza que a porta havia batido e não havia vento. Ele também tinha escutado os passos claramente. Quando terminaram a obra, a casa foi devolvida e o novo dono realizou o pagamento para o meu pai e seus amigos. Por curiosidade, meu pai perguntou se alguém já havia morrido naquela casa. O novo dono respondeu: "Sim, antigamente morava aqui um senhor. Ele era bem alto, forte e, dizem, muito mal educado. Brigava por qualquer coisa." Ao ouvir isso, meu pai contou a história para o homem, que começou a rir e disse: "Acho que o senhor aborreceu o antigo dono da casa, hein?" Relato enviado anônimo. Sonambulismo. Sonambulismo é um distúrbio do sono em que a pessoa, durante o ciclo de sono, levanta, anda e realiza diversas atividades, como comer e falar, sem estar consciente do que está fazendo. Agora que expliquei, vamos ao meu relato. Sou sonâmbula desde que me lembro. Na verdade, sonâmbulos não se recordam do que acontece durante as crises. Descobri que tinha esse problema quando meu irmão me contou que me via andando pela casa durante a noite. Ele percebia que eu não estava acordada, mesmo com os olhos abertos, o que, segundo ele, era bem assustador. Mas uma noite aconteceu algo muito estranho. Meu irmão sempre teve o hábito de ficar até tarde jogando Free Fire. Meu quarto fica ao lado do dele, e naquela época, como as coisas eram mais tranquilas, eu dormia com a janela apenas encostada. Por volta de meia-noite, ele contou que ouviu a janela do meu quarto bater forte, como se alguém tivesse aberto e fechado com força. Logo depois, começou a me ouvir conversando e rindo alto. Ele imaginou que eu estivesse em mais uma crise de sonambulismo, já que era comum eu falar enquanto dormia. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que ele começou a se sentir desconfortável. Em seguida, ele descreveu que sentiu uma sensação ruim no ar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Quando olhou para a porta do quarto, viu uma sombra branca passando em direção à sala. Ele disse que se arrepiou inteiro. Mas a história não acaba aí. Logo depois, eu apareci na porta do quarto dele, com os olhos abertos, ainda sonâmbula, e perguntei: "Pra onde ela foi?" Ele respondeu confuso: "Quem?" Mais uma vez perguntei: "Pra onde ela foi?" Ele insistiu, agora preocupado: "Ela quem? Quem foi pra onde? Quem você tá procurando?" Sem responder, virei as costas e voltei pro meu quarto. Ele me seguiu. Fui até o banheiro e ele veio atrás. Foi nesse momento que eu acordei. Quando olhei pra ele, fiquei assustada e gritei:
O que você tá fazendo no meu quarto? Chateado, ele respondeu: Cara, tu é louca. Você tava sonâmbula falando comigo. Eu, irritada, disse: Vai dormir, seu chato. Eu bati a porta na cara dele. No dia seguinte, mais calmos, conversamos sobre o ocorrido. Ele contou tudo o que tinha visto e eu morri de rir. Perguntei por que ele não tinha gravado para me mostrar. Ele respondeu: jamais faria isso. Quando você tá sonâmbula, fica com um olhar de psicopata. Muito esquisito, dá medo. Parece que vai me atacar e eu não vou ter como me defender. Esse é apenas um dos muitos episódios que aconteceram comigo durante minhas crises de sonambulismo. Mas, segundo meu irmão, foi a primeira vez que ele viu algo diferente. Uma assombração. E disse que parecia que eu estava conversando com ela como se fosse algo normal. Relato enviado por Lucas. A visita do lobisomem. Meu nome é Lucas e moro em um pequeno vilarejo no sul do Brasil, rodeado por mata e serras. Sempre tive uma vida tranquila por aqui, longe da agitação das cidades grandes. Mas tudo mudou naquela noite. Era uma noite gelada de inverno, quando a neblina descia das montanhas e cobria as estradas. Eu estava voltando para casa depois de um dia de trabalho, quando atropelei um cachorro enorme. Não foi bem um atropelo. A coisa passou muito rápido. A batida foi mais de raspão do que em cheio. A coisa não sentiu o impacto e continuou pro breu. Eu parei o carro e desci para ver. Eu ainda estava confuso, mais confuso do que com medo, eu confesso. Foi então que eu ouvi. A criatura estava parada à margem da estrada, emergindo das sombras. Primeiro, eu pensei que fosse um cachorro de grande porte, mas à medida que a criatura se aproximava, pude perceber que não era nada normal. Seus olhos brilhavam em um amarelo intenso, como se tivesse iluminado por dentro. Seus músculos eram grossos e cobertos por pelos escuros, mas o mais aterrador eram suas garras, longas e afiadas, que arranhavam o chão com um som agudo. Fiquei paralisado de medo. Não conseguia mover um músculo. A criatura se aproximou mais e eu senti um cheiro forte, metálico, como se estivesse diante de um predador faminto. Quando ele rosnou, vi seus dentes enormes como facas, prontos para dilacerar. O pior foi quando, de repente, ele ergueu o corpo, como se fosse transformar, e seus ossos se estalaram ao se alongar. Eu pude ver os braços e pernas se alongando, como se estivesse assumindo uma forma mais humana, mas ao mesmo tempo monstruosa. Eu estava tão aterrorizado que nem sequer consegui gritar. Só consegui tremer rezando para que ele fosse embora. Mas o monstro ficou ali, me encarando, com uma expressão que parecia mais curiosa do que ameaçadora. Então, por um momento, ele olhou para o céu e uivou, um som que gelou minha espinha. Antes que eu pudesse reagir, ele simplesmente virou e desapareceu na escuridão. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado de pavor, mas finalmente consegui entrar no carro, dar partida e fugir. Quando cheguei em casa, o medo ainda não havia ido embora e minha mente continuava a me atormentar com a imagem daquela criatura, daquelas garras e daqueles olhos amarelos. Até hoje, sempre que viajo à noite, a lembrança daquela criatura aparece na minha mente. Eu sei o que vi. E sei que o que estava diante de mim não era um animal comum. Foi o lobisomem. E sei que ele ainda tá por aí. Ainda me pergunto o motivo de não ter sido morto naquela noite. Relato enviado por Maria, o pai possuído. Eu sou Maria de Lourdes e eu tô velha agora, mas carrego na minha memória uma experiência que nunca vou esquecer. O que vi naquele dia nunca se apagará da minha mente e talvez seja o que me mantém acordada nas noites mais escuras, aqui no interior de Minas Gerais. Naquela época, meu pai já era um homem velho, cheio de histórias e sabedoria. Sempre o admirei, e ele sempre foi a rocha que sustentava nossa família. Mas tudo mudou quando ele começou a agir de forma estranha. Primeiro, foram pequenos detalhes, como ele murmurar palavras que eu não entendia, ou ficar olhando para o vazio por horas.
como se algo o estivesse observando. Mas não foi até que ele começou a agir de forma agressiva que percebi que algo estava errado. Certa noite, estávamos todos em casa. O clima estava pesado, como se o ar estivesse denso, e a eletricidade na casa falhou. Vi meu pai parado no centro da sala, de cabeça para baixo, com os olhos fechados. Quando ele os abriu, não eram os olhos dele. Eram negros, completamente negros, como se não houvesse mais vida em sua íris. Ele sorriu, mas não era o sorriso do meu pai. Era algo malicioso, horrível, como se a própria escuridão tivesse tomado conta de sua alma. Eu nunca vou esquecer o que ele disse naquele momento, com uma voz rouca e profunda, que não parecia a dele. Ela me trouxe aqui. Agora, todos pagarão. Aquele sorriso não era mais humano. E naquele instante, soube que algo terrível estava acontecendo com ele. Minha mãe chorava e orava, tentando chamar por Deus. Mas eu intervi e conseguimos fugir de casa. Meu pai não nos seguiu e permaneceu na casa. Eu fui imediatamente atrás de um padre para me ajudar nisso. O exorcismo começou. O padre, com a cruz na mão, rezava em português e outrora em latim. Parecia cena de filme, mas nada parecia funcionar. Meu pai, ou o que estava nele, lutava contra ele, gritando em várias vozes, como se fossem várias pessoas ao mesmo tempo. As paredes da casa começaram a tremer, e uma sensação de frio invadiu o ar, como se a morte estivesse ali, nos observando. As palavras do padre ficavam cada vez mais desesperadas, e meu pai, ou o ser dentro dele, jogava móveis, quebrava vidros, tudo com uma força que eu nunca pensei que um homem velho pudesse ter. E então, em um momento, ele levantou os braços para o céu e gritou, como se estivesse sendo rasgado por dentro. A voz que saiu dele não era mais humana, era algo mais... algo demoníaco. O padre fez a última oração e, no mesmo instante, meu pai caiu no chão, desmaiado, como se todo o peso da vida tivesse saído dele. Quando ele acordou, estava ali, com os olhos de volta, os olhos do meu pai. Mas ele não lembrava de nada. Nunca mais falamos sobre isso, mas eu sei o que vi. Eu sei que algo esteve dentro dele, e aquele exorcismo, aquilo era real. Eu vi o mal, e vi o poder da fé lutando contra ele. Agora, com os anos, eu tento esquecer, mas à noite, quando o vento bate forte nas portas de casa, lembro do olhar de meu pai, quando ele se tornou algo que não era mais humano. Isso me atormenta. Relato enviado anônimo. Vozes na cabeça. Eu não sei por onde começar, mas sei que preciso contar isso. Algo estranho tem acontecido em minha vida nos últimos meses, e acredite, eu nunca imaginei que pudesse ser real. Começou de forma sutil, quase imperceptível, mas depois virou um pesadelo. Tudo começou quando eu encontrei um objeto na rua, um tipo de amuleto ou relicário. Não sei bem o que era. Estava caído perto de um ponto de ônibus, no meio da calçada, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito. Era um pequeno pendente de metal, em forma de cruz, mas com inscrições estranhas que eu não conseguia entender. Eu passei por ele algumas vezes, até que, no fim, em um dia cansativo, resolvi pegar e levá-lo para casa. Não pensei em nada de errado na hora, afinal, era só um objeto velho, talvez perdido por alguém. No entanto, naquela noite, as coisas começaram a mudar. Era um silêncio estranho em casa, algo que eu nunca tinha sentido antes. Depois de me deitar, percebi algo em minha boca, como se houvesse uma voz sussurrando meu nome. Eu tentei ignorar, mas não conseguia. As vozes continuaram, baixas e sussurrantes, como se 1000 pessoas estivessem conversando ao meu redor, falando coisas que eu não conseguia entender. Era um zumbido constante que me tirava o sono. Quando eu tentava levantar da cama, a sensação se intensificava. A pressão sobre a minha cabeça ficava mais forte, como se a minha mente estivesse sendo invadida por algo que eu não controlava. Eu pensava que estava ficando louco,
Na manhã seguinte, as vozes estavam mais fracas, mas ainda presentes, como um eco distante. Eu estava começando a perder a sanidade, até que uma amiga minha sugeriu procurar uma mãe de santa. Ela me disse que poderia ser algo espiritual, talvez uma energia ruim ou algum tipo de possessão. Eu estava desesperado e resolvi tentar. A mulher me ouviu atentamente, e quando contei tudo o que estava acontecendo, ela me olhou fixamente. Foi então que ela me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Você encontrou algo, não foi? Ela disse, algo específico que trouxe para dentro de sua casa. Eu fiquei chocado com a precisão da pergunta. Como ela sabia? Eu não havia contado sobre o objeto. Eu relatei a ela sobre o dia que encontrei o pendente na rua e ela ficou em silêncio por um momento. E no dia que você trouxe para dentro de casa, algo anormal aconteceu? Ela perguntou, já sabendo a resposta. A minha mente, até então confusa, fez a conexão. Sim, aquele dia. Foi o dia em que as vozes começaram. Foi como se algo tivesse despertado dentro de mim. Algo que eu não conseguia controlar. Ela me explicou que o objeto era possuído ou amaldiçoado e estava conectando minha mente com uma presença. Algo que não deveria estar aqui. Eu sabia o que precisava fazer e assim fiz. Devolvi no mesmo local que achei. Em pouco tempo eu já estava melhor. Nunca mais tive problemas como os relatados. Então, fica a dica. Se encontrar algo na rua, é melhor deixar onde está. Se você gosta do meu conteúdo e não me segue aqui no Spotify, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. E não esquece de dar estrelinhas, hein? Caso queira me seguir nas outras redes, no YouTube é @darkjackpodcast e no Instagram é @darkjack.yt. Tô sempre atualizando informações por lá. Se você quiser ter acesso a mais histórias exclusivas, fazer parte do nosso grupo secreto e de quebra apoiar esse projeto sombrio, junte-se ao nosso grupo de almas corajosas, apoia.se/darkjack. Se você quiser mandar o seu relato aqui pro podcast, pode me mandar via direct no Instagram ou no e-mail darkjackcontato@gmail.com. Lembrando, todos os links estão na descrição.